Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Sermão do Monte, baseado no texto hoje de Mateus capítulo 5, onde leremos os versos 38 a 42. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para ler daqui a pouco estes versículos junto comigo, que são versículos que usamos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. Eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá na nossa leitura, conforme Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. A palavra de Deus nos diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. A retaliação era comum no antigo Oriente Médio, fato que levava o mecanismo da vingança a se propagar de uma forma recorrente ao longo das gerações que se seguiam. No caso de Israel, havia a lei do Antigo Testamento que limitava a retaliação a, no máximo, uma retribuição igual ao prejuízo ou à agressão recebida. Porém, grande parte dos judeus, influenciados pelo ensino farisaico da época de Jesus, tendiam a ver a lei da retaliação como uma permissão de Deus para se vingar. Mas essa nunca havia sido a intenção de Deus, como nos informa com clareza o texto de Levítico 18:18, que diz o seguinte: não procure a vingança, nem guarde a ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Com essas leis que regulavam a retaliação, Deus pretendia proteger as pessoas da vingança excessiva, restringindo o mecanismo de vinganças. Em algumas situações, os judeus podiam pagar para evitar a vingança, por exemplo, como em Êxodo, no capítulo 21, versos 26 e 27. Nesses casos, eles substituíam as mutilações físicas ocorridas como penalidade. Assim como Deus havia permitido o divórcio por causa da dureza do coração do homem, ele permitiu certo nível de retaliação dentro da lei mosaica. Isso fez com que, em muitos casos, a administração da justiça pudesse ser feita de maneira doméstica, realizada geralmente por membros da família da pessoa ofendida e não no tribunal. No entanto, a intenção de Deus era que o seu povo evitasse totalmente tanto o divórcio, como vimos no estudo anterior, quanto a retaliação. O que ele queria mesmo é que amássemos uns aos outros e colocássemos o bem-estar do próximo dentro do nosso alcance. Mas, na prática, como devemos responder quando injustamente as pessoas nos machucam ou nos ofendem? As Escrituras ensinam que a resposta cristã deve ser muito diferente daquela que o mundo costuma dar. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus ensina sobre a justiça dos cidadãos do reino de Deus. Antes, em Mateus, lá no capítulo 5, no verso 20, ele havia dito que se não fôssemos mais fiéis em fazer a vontade de Deus, mais do que os mestres da lei e os fariseus, não entraríamos no reino dos céus. Na sequência, Jesus apresenta 6 interpretações que eram
interpretadas de forma equivocada, interpretações de leis do Antigo Testamento e que estavam sendo apresentadas pelos mestres de Israel. Ele vai abordar a questão do assassinato, do adultério, do divórcio e dos juramentos. Em seguida, no mesmo capítulo 5, no verso 38 a 42, ele considera a quinta interpretação errônea do olho por olho. Em seguida, ele aborda a questão do não odiar o seu inimigo, nos versos 43 a 48. Mas por que Jesus criticava os ensinamentos dos fariseus? O motivo deles estarem sendo criticados era que em cada ensino os fariseus diminuíam o que Deus efetivamente esperava das pessoas. No próximo quadro, o que Jesus está dizendo com olho por olho e dente por dente? O que ele está dizendo é para perdoarmos a agressão e não promovermos vingança ou retaliação. Esse assunto de olho por olho tinha a ver com a chamada Lei de Talião, que era usada no Antigo Testamento. Como já citado, essa lei não incentivava as pessoas a se vingarem, mas estabelecia limites que o ofendido poderia buscar em termos de vingança. Ela era baseada no princípio da proporcionalidade entre a agressão ou a perda e a penalidade consequente. O que esse princípio ensina é que se alguém lhe quebrar um dente, isso não lhe dá o direito de quebrar 2 ou mais dentes da pessoa, pois isso seria uma pena desproporcional. A lei de Talião não diz que você tem que se vingar, mas diz que se isso ocorrer, terá que ser dentro de uma certa proporcionalidade, levando em conta a dimensão ou o tamanho da ofensa recebida. O que tem de inovador nas palavras de Jesus é que, embora haja uma lei que limite a vingança, lei que eventualmente eu teria o direito de praticar, ele leva o assunto para outro nível, que eu não devo me vingar. Na época de Jesus, ser atingido na face direita significava alcançar o rosto com a parte de trás da mão. Isso era visto como um insulto e não como uma agressão física. No caso da agressão, o ofensor bateria com a palma da mão direita na face esquerda da pessoa agredida. Ou seja, Jesus está se referindo ao caso em que somos insultados, desrespeitados ou somos maltratados, e não exatamente quando somos agredidos fisicamente. Há casos em que o insulto poderá doer mais do que uma agressão física. O machucado de uma agressão pode ser curado, mas a consequência de certos insultos poderá demorar para ser resolvida. Às vezes, você poderá até lembrar do insulto muito mais e por mais tempo do que do machucado. Se alguém o insultar, é possível que você tenha o desejo natural de retribuir o insulto. Mas o que Jesus nos diz aqui é para resistirmos ao nosso desejo de vingança. Mas é importante notar que esse versículo não ensina que devamos levar a vida deixando que os outros nos agridam, e nem que fiquemos inertes sem nos defender caso isso aconteça. Não ensina tampouco que devemos nos colocar à disposição do agressor para ganharmos outro tapa no rosto. Jesus nos diz claramente: se alguém lhe der um tapa. Isso nos coloca em uma posição legítima de nos desviarmos da mão de quem pretenda atingir o nosso rosto. Poderá significar também que, em minha vida cristã, será correto eu adotar certas medidas que evitem eu ficar exposto aos insultos. Pois o que não aprendemos aqui não é colocar a nossa cara à tapa para sermos insultados. Essas certas medidas podem significar, por exemplo, bloquear números de telefone ou evitar sociabilizações, se isso for necessário. No próximo quadro, vemos outro ensino de Jesus.
Se alguém lhe tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Esse é outro exemplo de hipérbole que Jesus usa em seu sermão. Ele não pretendia que seus discípulos entregassem suas roupas e ficassem nus. Aqui ele exagera, é a hipérbole, para enfatizar o ponto de seus discípulos que eles deveriam ser generosos até com os inimigos, mesmo que isso significasse se desfazer de bens essenciais. A túnica era a roupa que a pessoa usava, possivelmente do mesmo tipo que os homens de cultura árabe usam hoje como roupa típica. Já a capa era algo que vinha por cima da túnica. De acordo com a lei judaica, um judeu poderia processar alguém por alguma ofensa e levar a túnica como indenização ou pagamento, mas não poderia levar também a capa do ofensor. Isso quer dizer que se eu estiver sendo processado e a outra parte quiser levar a minha capa, mesmo não tendo esse direito, deverei entregá-la se isso for solicitado. Jesus está nos ensinando aqui a sermos despojados e dadivosos, na confiança de que, se renunciarmos a alguma coisa, Deus proverá. O ponto aqui é que a vida não deve ser vivida apenas pensando no que é melhor para mim, mas também o que pode ser bom para os outros. Há um livro muito interessante sobre negociação chamado Como Chegar ao Sim. O autor ensina não só a você defender o seu ponto, mas também se interessar pela perspectiva ou pela necessidade da outra parte. Ele diz que, ao fazer isso, por exemplo, fazendo concessões que poderão ser pequenas para você, mas de grande benefício para a outra parte, o desfecho da negociação poderá ser bom para ambos. Filipenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, nos diz algo sobre isso. A palavra fala: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Romanos, no capítulo 12, verso 10, também nos diz algo sobre isso. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Dificilmente você vai errar fazendo alguém se sentir bem ou se sentir importante, seja ele o seu chefe, a pessoa que lhe serve um café, o caixa do supermercado ou um mendigo na rua. Um ponto importante é que toda vez que buscarmos vingança, sairemos do time de Jesus e entraremos no time do inimigo, pois essa é a prática que Satanás recomenda. A Bíblia diz que a vingança, se houver, caberá a Deus e não a nós. Isso tudo quer dizer que assuntos de vingança estão em outro nível, no nível de quem tem autoridade sobre todos, tanto sobre o ofendido quanto sobre o ofensor. No próximo quadro, outro ensino de Jesus. Se tiver que andar 1 milha, ande também a segunda. O que significava ou o que significaria andar segunda milha nesse versículo? No Império Romano, um soldado ou funcionário do governo poderia forçar alguém a carregar sua bagagem para ele. No entanto, a lei romana dizia que uma pessoa só poderia ser forçada a fazer esse serviço apenas por 1 milha. E uma vez feito isso, a pessoa estaria livre para seguir o seu próprio caminho. Essa prática aparece no evento da crucificação de Jesus, quando os soldados obrigam Simão o Cireneu a carregar a cruz de Cristo por um certo percurso. 1 milha era o que você seria obrigado a andar carregando a carga do soldado. Mas Jesus nos diz para andarmos 2 milhas, e não apenas uma. Qual seria o significado dessa segunda milha hoje? Significa que eu sempre procurarei fazer o melhor e até mesmo ir além do que me é requerido. Dessa forma, terei como objetivo de vida exceder o que me for requerido em meus compromissos, com a família,
com a igreja, nos estudos e com o meu trabalho. A segunda milha significa espírito de excelência e qualidade no que eu fizer. O objetivo disso é glorificar a Deus através das minhas atitudes. Em uma de suas reflexões, o pastor Howard John Wesley diz que há dois tipos de pessoas. A turma de 1 milha, os que fazem somente o mínimo necessário e aceitam viver na mediocridade, e a turma das 2 milhas, os que buscam sempre ir acima e além e que buscam viver na excelência. José do Egito e o profeta Daniel eram da turma da 2ª milha. O pessoal da 1ª milha é aquele que só faz as coisas se for obrigado. O trabalho é um peso e na igreja nunca estão disponíveis. Ou então se envolvem, mas muito pouco. A turma da 2ª milha, por outro lado, eles andam sempre além, buscando viver a excelência. As pessoas desse grupo raramente são os primeiros a serem demitidos no emprego, porque têm alta empregabilidade e são interessados em fazer além do usual para ajudar a empresa a alcançar a excelência. Na igreja, buscam oportunidades para fazer alguma coisa e são responsivos quando são convidados. O pessoal da 2ª milha apresenta sempre um forte espírito voluntário. Interessante que a 1ª milha é uma demanda que vem de fora para dentro, enquanto que a 2ª milha é uma demanda que vem de dentro. O pessoal da 2ª milha costuma se surpreender quem está em volta pelas coisas boas e inesperadas que realiza. Seu trabalho, por exemplo, termina às 17 horas e você fica mais um pouco para fechar o serviço no prazo. Um ponto interessante a observar, que na realidade é um alerta, é que a turma da 2ª milha costuma ser criticada. E quem costuma mais criticá-los é a turma da 1ª milha. E por quê? O motivo é que quanto maior for a sua excelência como 2ª milha, mais a mediocridade da turma da 1ª milha aparece. Após chegar ao final da 2ª milha carregando a bagagem do soldado romano, alguém vai lhe perguntar: mas por que você fez isso? O que você está ganhando em carregar mais 1 milha, essa carga toda? O discípulo de Jesus deverá responder às exigências injustificadas colocadas para ele, entregando até mais do que o adversário pede. Mas, se receber um mal, deve retribuir o bem. Quando uma tarefa lhe for imposta, mesmo que seja injusta e odiosa, não a faça com ressentimento e com raiva, mas faça como um serviço a ser prestado com alegria para a glória de Deus. No próximo quadro, Jesus nos diz em Mateus 5, no verso 42, para sermos dadivosos em dar ou emprestar. Isso não significa que deveremos doar o que tivermos a todos os indivíduos ou instituições que nos pedirem ajuda, algum tipo de ajuda financeira. Provérbios 22, 26 diz o seguinte: não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Mas é fundamental que você sempre olhe para o necessitado que está ao seu alcance. Se Deus lhe deu alguma condição, você tem a responsabilidade cristã de ajudar essa pessoa. Hoje temos muitas oportunidades de ajudar quem precisa. Há aqueles necessitados que estão ao nosso alcance dentro da igreja, da própria igreja que frequentamos. E há também aqueles que vemos pelos vídeos e nem podem pedir nada, estão no vídeo apenas. Tem aqueles também que estão pelas ruas pedindo ou vendendo alguma coisa. Por exemplo, alguns buscam trabalho na rua e pedem ajuda para comprar, por exemplo, uma caixa de chocolate para que possam vendê-los na próxima esquina. Mas para isso, precisam de um patrocínio. Cabe a cada um pensar em como lidar com isso
e, eventualmente, até mudar alguma prática, tipo deixar de passar pelas pessoas como se elas fossem invisíveis, porque elas não são invisíveis. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Ao respondermos à injustiça pessoal feita contra nós, devemos lembrar que a eventual capacidade de desistir de nossos direitos será sempre algo sobrenatural, dado por meio do Espírito Santo de Deus. Nossa tendência natural como seres humanos será sempre querer lutar pelos nossos direitos. Mas nossa diferença como crentes será fazer isso sem guardar rancor ou buscar vingança. À medida que o Espírito Santo estiver agindo em nossa vida, o fruto do Espírito, conforme lemos lá em Gálatas 5, verso 22 e 23, amor, alegria, paz, paciência, perseverança, bondade, fidelidade e domínio próprio, se manifestará em nós de maneira real e prática. Os casos considerados em todas as ilustrações e em todos os ensinamentos que Jesus nos apresenta nesse estudo têm a ver com o indivíduo lidando com um outro indivíduo. O que está em vista são faltas individuais e não crimes sociais ou políticos. Jesus aqui está falando com seus discípulos dentro de uma perspectiva de relações interpessoais. Ele não está estabelecendo diretrizes morais para estados ou nações, nem está tratando de questões de como a polícia deve proceder ou como as forças militares de um país devem atuar em uma guerra que esperamos seja sempre do tipo defensiva. Há aqui uma progressão nos casos exemplificados, desde simplesmente não resistir até o ponto de poder dar generosamente às pessoas que nos fazem exigências sem retaliar contra elas. Alguns crentes tomaram literalmente as instruções de Jesus sobre resistir à agressão e se recusaram ou se recusam a se defender. E, em certas situações, eles se tornam pacifistas e se recusam alguns até a se alistar quando são convocados. No entanto, Jesus não ensinou que a pessoa deveria ficar inerte frente a injustiças e agressões. Em último caso, até chegando a se tornar um capacho dos outros. Ele enfatizou que o ódio não deve ser combatido com ódio, mas com o amor ao próximo. Poderá haver situações que, por amor ao próximo, teremos que nos contrapor ao mal. Jesus, como exemplo, não cedeu aos ataques hostis dos escribas e fariseus que, com suas interpretações tortas, faziam com que as pessoas vivessem repletas de culpa sob inúmeras obrigações religiosas. Da mesma forma, o apóstolo Paulo reivindicou sua cidadania romana em vez de permanecer calado frente a uma acusação falsa e injusta de seus inimigos que o estavam levando a ser açoitado e preso. Como na prática aplicamos isso tudo? É certo que os discípulos de Jesus devem defender seus direitos, mas se forem explorados ou injustiçados, deverão buscar soluções sempre com atitudes livres de ódio, que possam considerar o amor ao próximo, que é o amor ágape. Aquele amor que não é um sentimento, mas é fazer o que o outro precisa. Finalizando, vale lembrar que em batalhas espirituais, as armas que tivermos que usar deverão ser sempre armas espirituais e não armas do mal. O amor ao próximo é uma dessas armas espirituais. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. E se você gostou, fale dele para os seus amigos. Lembre-se de marcar o sininho para se inscrever no nosso canal e receber notícias dos próximos estudos que teremos. No próximo quadro, você poderá ver o panorama dessa série que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!